Salve, pessoal! Estamos dando continuidade ao nosso estudo de Direito das Obrigações. Hoje a nossa aula vai começar a tratar da a quem se deve pagar. Estamos aqui no estudo do adimplemento e extinção das obrigações. Legal? Então a gente começa aqui a tratar de a quem se deve pagar, né? Que a gente já viu que se dá o nome para essa pessoa de accipiens, né? Quem deve pagar é o solvens. Quem paga é o solvens. A quem se deve pagar é o accipiens, tá bem? Beleza. Então a gente começa aqui inaugurando com o artigo 308 do Código Civil, né, que vai inaugurar essa questão, que vai dizer o seguinte, ó, o pagamento deve ser feito a quem, pessoal? A quem, pessoal? Ao credor ou a quem de direito o represente, certo? Primeira regra. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. Veja, portanto, que o solvens, que o accipiens, melhor dizendo, assim como no caso do solvens, não necessariamente é o credor, né? Beleza. E aí você não paga para o credor ou para quem o está representando, né? E aí, pessoal, nesse caso, o que acontece? Bom, nesse caso, o pagamento considera-se ainda sendo eficaz, né, sendo correto, se o credor, depois ele ratificar, ele falou, olha, não fui eu que recebi o pagamento, nem meu representante, mas acabou o dinheiro chegando até mim, então eu ratifico aqui que recebi o valor. Beleza, solucionou a questão. Ou se o devedor, ou quem pagou, né, o solvens, melhor dizendo, que não necessariamente, a gente viu que não necessariamente é o devedor, né, pessoal? Pode ser um terceiro, interessado ou não interessado. Muito bem. Se o solvens, ou seja, quem pagou, demonstrar que o pagamento, no final das contas, muito embora não tenha sido direcionado ao credor ou ao seu representante legal, acabou por reverter em proveito, em benefício do credor. Beleza? Então, a gente vai analisar com mais detalhe essas questões. Então, a regra, como a gente viu, pessoal, é que a prestação deve ser efetuada a quem for credor na data do cumprimento ou ao seu representante. O que eu coloquei aqui? Ó, credor na data do seu cumprimento. Por que eu fiz isso? Porque a gente viu que no curso da relação obrigacional pode haver transmissão da obrigação, né? O credor ele pode ter cedido seu crédito ou cedido a posição contratual, de modo a que o credor originário não é mais o credor atual da dívida, beleza? Então é por isso que é na data do cumprimento, você tem que ver quem é o credor naquele momento, tá? Lembrando que também pode se pagar o seu representante, a gente vai relembrar as espécies de representação mais adiante, tá? Exceção, pessoal, as exceções são três, ó. Uma, duas, três, tá? Então, será considerado eficaz o pagamento a quem não for o credor se, primeira opção, houver ratificação do credor, a gente viu isso, lembrando que a ratificação ela vai retroagir, né, ao dia do pagamento e considera-se como se o pagamento tivesse sido realizado na data em que houve o pagamento efetivo, tá? Lá atrás. Segunda opção, se quem pagou provar que o pagamento se reverteu em proveito do credor, também já tratamos disso, e o objetivo da lei aqui é o quê, pessoal? É evitar o enriquecimento sem causa, porque imagina que o credor, né, não recebe o pagamento, mas o dinheiro acaba sendo utilizado para ele. Vou trazer casos para a gente trabalhar isso, tá, pessoal? Mais à frente, fiquem tranquilos. E aí, muito embora ele não tenha recebido o pagamento, o dinheiro reverteu ao seu proveito. Seria justo obrigar o devedor a pagar novamente a esse credor, né, que muito embora não tenha recebido o pagamento, se beneficiou do pagamento? Não seria, né? Isso geraria um enriquecimento sem causa desse credor, razão pela qual a lei considera eficaz o pagamento, tá bom? Terceira opção é se a pessoa pagou ao chamado credor putativo, que a gente vai analisar mais à frente, tá? O credor putativo, adiantando aqui para vocês, mas a gente vai tratar mais a fundo mais à frente, é aquela pessoa que parece que é o credor, mas não é. Mas aos olhos de todo mundo diria que ela é a credora, mas no fundo ela não é, tá bom? Vou trazer também casos aqui práticos para a gente trabalhar essa questão. Lembrando que o ônus da prova de que o pagamento se reverteu
em proveito ou benefício do credor é de quem alega, né? Regra geral do Código de Processo Civil, o ônus é de quem alega. Então, se o devedor está alegando que o pagamento feito à pessoa diversa do credor reverteu em proveito do verdadeiro credor, quem tem que provar isso é o devedor, tá certo? Muito bem, vamos dar sequência aos nossos estudos, já tratando aqui de um caso para vocês ficarem espertos. Ana deve 10 mil para João. Ana, porém, acaba por pagar o valor por engano para José. Para quem? Quem é José? O irmão do João. Confundiu. E devia ter pagado para o João, paguei o dinheiro para o José. João não ratifica o recebimento do valor. A gente viu que seria uma exceção, né? Por exemplo, o José deu o dinheiro para o João, eu acabei recebendo o dinheiro aqui, toma aqui a ratificação. Mas Ana consegue demonstrar, lembrando que o ônus da prova é de Ana, efetivamente, que José usou o dinheiro para pagar o plano de saúde e outras despesas de quem? Do João, o efetivo credor, tá certo? O que ocorre nesse caso, pessoal? Ora. Vamos fazer o desenho aqui para mantermos o nosso costume. João, Ana, que ia pagar 10 mil, tinha que pagar 10 mil para João, mas pagou para quem? José. Ela se enganou. Ao invés de pagar para o João, ela fez o quê? Pagou 10 mil para o José. E aí, só que ela consegue demonstrar que o José utilizou o dinheiro em benefício do João, tá? Que não houve esse pagamento. Ela consegue provar que o José utilizou o dinheiro para pagar o quê? Plano de saúde e outras despesas de quem? Do João. Ora, pessoal, nós vimos o que acontece nesse caso, né? O pagamento feito por Ana será considerado eficaz, mesmo que tenha pagado para a pessoa errada. Deixa eu só fazer um conserto aqui para a pessoa errada, uma vez que o pagamento reverteu em benefício do credor. Artigo 308 do Código Civil. Tudo bem? Fácil, pessoal. Fácil. Opa. Beleza, agora vamos relembrar, né, quais são as espécies de representantes do credor. Existem 3 espécies aí. O representante legal, que é aquele representante que decorre da lei, né? A representação que decorre da lei. É o pai, que representa os filhos por lei, é o tutor, que representa o tutelado por lei, o curador, que representa o curatelado por lei, beleza? Então, esses são os representantes legais. Nós temos também os representantes judiciais, que são aqueles que são nomeados pelo juiz. Então, é o inventariante, que representa o espólio, é o síndico, que representa a massa falida, certo? E, por fim, nós temos a representação convencional, ou seja, aquela representação que é fruto de um acordo entre as partes, né? Então, é a pessoa que recebe mandato outorgado pelo credor, com poderes especiais para receber e dar quitação. Isso é importante, poderes especiais para receber e dar quitação. Muitas vezes, pessoal, os próprios advogados no contrato, né, de mandato, na procuração, que é o instrumento do mandato, colocam, tá, que o cliente, né, confere ao advogado poderes específicos para receber e dar quitação. E aí, no processo judicial, né, com uma vitória do seu cliente e outra parte sendo obrigada a pagar um valor a título de condenação, por exemplo, o advogado, com esse mandato, ele consegue receber o dinheiro que seria do cliente e aí depois repassa para o cliente, tá bom? É um exemplo aí de uma representação convencional. Ou então você vai viajar, vai passar um mês passeando pela Europa, né? Só que o João tem que te entregar um carro, e quando ele tem, na data que ele vai ter que te entregar o carro, você vai estar fora do Brasil. Ora, você passa, então, escreve um documento, né? O chamado mandato, um contrato de mandato, outorgando poderes para o seu irmão, por exemplo, para ele receber o carro em seu nome, tá bom? E aí a pessoa que vai entregar o carro vai ver, se você avisa a pessoa, né? Ela entrega lá para o seu irmão mostra o documento, olha, eu estou aqui com um documento que eu posso receber o carro em nome do meu irmão, tenho poderes aqui para dar quitação, para dizer, ou seja, para dizer que você entregou o carro, né? Então, esse é a famosa representação convencional. Tudo bem, pessoal? Maravilha.
a quem se deve pagar, segunda parte agora. Vamos para o artigo 309 do Código Civil. Vai dizer o seguinte, ó, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era devedor. A gente está falando aqui do credor putativo, né, pessoal? Que eu tinha falado ali que era uma das exceções à regra geral e que o pagamento só é considerado eficaz caso seja pagado o credor ou seu representante, né? Então, primeiro, pagamento feito de boa-fé, pessoal. Essa boa-fé aqui, ó, vocês têm que entender que é a boa-fé subjetiva. É algo que vocês trabalharão bastante, boa-fé objetiva e, consequentemente, boa-fé subjetiva, para diferenciar da objetiva, no estudo de contratos parte geral, tá bom? Essa boa-fé é subjetiva, ela significa que é a consciência do sujeito, ou seja, o que quem pagou achou quando pagou, o que ele imaginou, é isso. A boa-fé subjetiva é o que você imaginou, seu estado de inconsciência. Você achou que estava fazendo o certo, então você estava de boa-fé subjetiva, tá certo? Credor putativo, como eu já adiantei, é aquela pessoa que aos olhos de todo mundo parece ser o verdadeiro credor, mas não é. Mas qualquer pessoa na sua situação, tá, acharia que aquela pessoa é a credora. Não pode ser um erro seu. Você não pode ter vacilado, não ter tomado a diligência necessária, né, para verificar se aquela pessoa era credora ou não. Não, você teve diligência, todo mundo que estivesse na tua situação, né, um sujeito normal que estivesse na tua situação também acabaria entendendo que aquela pessoa era credora, muito embora ela não fosse, tá bom? Então a jurisprudência ela vai exigir justamente dois requisitos, né? A boa-fé subjetiva de quem pagou, ou seja, do acipiens, e que o erro seja excusável, ou seja, que não seja um erro grosseiro, que qualquer pessoa naquela situação também incidiria em erro, tá bom? Muito bem. Nesse caso, pessoal, se você pagou de boa fé ao credor putativo, entende-se que o pagamento foi válido, tá bom? Foi válido. Mesmo que depois se descubra que aquela pessoa que recebeu a prestação não era a verdadeira credora, tá? E aqui eu trouxe aqui uma decisão do STJ, que vai falar, ó, pagamento feito a credor putativo, ausência de má-fé do devedor, ou seja, o devedor estava de boa-fé, e o erro era excusável. Veja, portanto, os dois requisitos que a jurisprudência exige, né? O tribunal local asseverou que o erro no pagamento se deu de forma excusável, ou seja, qualquer pessoa naquela situação cometeria aquele erro, e que o ora recorrido demonstrou boa-fé ao pagar a terceiro que detinha a aparência de credor, ou seja, credor putativo. A par disso, verifica-se que a Corte originária não se distanciou do entendimento firmado por este Tribunal Superior quanto ao tema, visto que, abre aspas, é válido o pagamento realizado de boa-fé à pessoa que se apresenta com a aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Legal? Eu trouxe esse julgado aqui, que ele mostra muito bem os dois requisitos para que seja considerado válido um pagamento feito ao credor putativo, tá certo? Muito bem. Bom, trouxe um caso aqui já para a gente trabalhar e consolidar o aprendizado. Marcos aluga o imóvel de Mariana, sendo que a Mariana consta no Registro Geral de Imóveis como sendo a proprietária daquele imóvel, tá bom? Pagando os aluguéis mensalmente. Passado 12 meses, por conta de uma investigação policial, descobriu-se que a Mariana, o que, pessoal? Não era a proprietária do imóvel. Ela tinha o quê? Falsificado, fraudado o registro geral do imóvel para constar lá como proprietária, mas efetivamente o proprietário era quem? João, uma terceira pessoa. O João, então, que é o verdadeiro proprietário, diz: ora, Marcos, você morou no meu imóvel por um mês. Logo, eu faço jus ao recebimento desse aluguel que você pagou incorretamente para a Mariana. Logo, me pague 12 meses relativo ao aluguel. Marcos te procura desesperado. Meu Deus, o que eu faço, doutor? Ora, se vocês se atentaram à explicação anterior, vocês vão saber que Marina é considerada credora putativa, inclusive porque ela constava no Registro Geral de Imóveis como a proprietária do bem. Então, qualquer pessoa que fizesse uma mínima análise ali conseguiria perceber que entenderia, seria enganado também no sentido de entender que ela era a verdadeira proprietária, né? E que, portanto, o pagamento, o Marcos, por sua vez, estava de boa fé, porque ele não sabia que João era o verdadeiro proprietário, ele achava efetivamente
que a verdadeira proprietária era Mariana, portanto, presente os dois requisitos, Marcos. O pagamento feito por Marcos a Mariana é considerado eficaz. Logo, João não tem direito de cobrar os 12 meses de aluguel passados de Marcos. Tá bom? Tranquilo? É isso a resposta, certo? Muito bem. Vamos dar sequência ao estudo. Artigo 310, pessoal. Veja que nós estamos navegando pelo Código Civil. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar. Vamos lá. Ao credor incapaz de quitar. Pronto, é a regra. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, salvo se o devedor provar que em benefício dele efetivamente reverteu, tá bom? Então, a regra, pessoal, o artigo às vezes é meio confuso a leitura, né? Eu vou destrinchando aqui para ficar mais fácil. A regra: o pagamento feito cientemente a um credor incapaz, ele é ineficaz, ou seja, pagou mal, vai ter que pagar de novo para o representante do credor, né? Porque o credor incapaz quem é, pessoal? Por exemplo, é o menor, né? Você tinha que ter pagado para o pai dele, não para ele, entende? Ou é o incapaz, o cara tá com uma curatela, né? Ele não está em pleno gozo de suas faculdades mentais, você tem que pagar para o curador, não pro incapaz, certo? Tudo bem, então se você pagou para o incapaz, pagou mal. Muito embora ele seja o credor, o pagamento deve ser feito a quem o represente, certo? A quem o represente. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Exceção, o pagamento será eficaz se o devedor provar que o pagamento se reverteu em benefício do credor. Se o devedor provar que o pagamento se reverteu em benefício do credor. Mesma lógica da regra vista anteriormente. Quando você pagou para uma pessoa errada, por exemplo, o irmão do credor, né? Naquele exemplo que a gente viu, você pagou para o José, sendo que o credor era o João, mas o dinheiro reverteu para o João. Então, nesse caso, considera-se válido o pagamento. Aqui é a mesma lógica. Se deveria ter pagado para o pai e não para o filho, que é incapaz, tudo bem. Mas o pai usou esse dinheiro para... Quer dizer, o pai não, você pagou para o filho errado, mas o filho que recebeu o dinheiro usou esse valor para pagar a escola dele, para comprar livros de estudo. Beleza, se ele fez isso, o pagamento reverteu em proveito dele, logo considera-se pagamento eficaz. Fundamento evitar enriquecimento sem causa. Mesma lógica, pessoal, da situação que eu expliquei anteriormente para vocês, tá bom? Beleza, então vamos colocar já aqui alguns casos, alguns exemplos, né, para a gente trabalhar. Ana deve R$ 5.000 para João, menor de 17 anos. Ou seja, o João é relativamente incapaz. Ana paga os 5.000 para João, quando deveria ter pagado para quem, pessoal? Para o pai do João, que é o seu representante legal. A gente viu lá as espécies de representação. Ocorre que Ana consegue provar que o valor foi usado por João para pagar a faculdade, comprar cursos e livros de estudo. E aí Ana te procura, meu Deus, doutor, paguei a minha dívida pro menor, eu devia ter pagado para o pai dele agora está brabo comigo, mas eu consigo provar, doutor, que mesmo eu tendo pagado para o menor, esse menor usou o dinheiro em benefício dele. Então, olha, você já sabe a resposta. Você já sabe a resposta. Se você provar, você pagou mal, Ana. Você deveria ter pagado ao pai de João. Mas, como você consegue provar que o pagamento se reverteu em benefício do menor, nesse caso, considera-se que o pagamento é válido e eficaz, tá bom? Artigo 310 do Código Civil. Beleza? Muito bem. Estamos caminhando bem, né, pessoal? Estamos caminhando bem. Com isso, nós fechamos a parte do accipiens, ou seja, a quem se deve pagar. E agora a gente inicia o estudo, pessoal, do objeto do pagamento, né? Ou seja, aquilo que se deve pagar. Veja que, portanto, nós começamos o nosso estudo com quem deve pagar, o solvens. Depois nós estudamos a quem se deve pagar, o accipiens. E agora nós estamos analisando o objeto do pagamento, tá bom? O objeto do pagamento. Bom, e aí eu vou destacando aqui alguns temas e os artigos relativos a esses temas, tá bom? Inclusive, ao final, eu trago decisões interessantíssimas e atuais envolvendo a pandemia e como ela incide
nos contratos, deixando esses contratos desequilibrados, e como que isso pode ser solucionado pelo Poder Judiciário, caso as partes não cheguem num acordo, tá bom? Vocês vão estudar aqui artigos importantíssimos de relevância prática imensa, tá bom? Então fiquem ligados, acompanhem, beleza? Se estiver curtindo o vídeo, se estiver achando que essa aula está fazendo sentido para você, te ajudando, lembra de deixar sua curtida, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. Eu agradeço, e o algoritmo do YouTube também. Maravilha? Vamos lá. Princípio da identidade da prestação, pessoal, é previsto ali no artigo 303 do Código Civil, que diz o seguinte: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ora, pessoal, eu já trabalhei esse artigo com vocês na aula passada e em aulas anteriores, certo? Ou seja, o credor ele tem que receber exatamente o que foi contratado, né? É o princípio da identidade da prestação. A prestação é entregar um Fusca, então um Fusca, né, ano 1900 e tal, então é esse carro que você tem que entregar. Você não pode entregar uma BMW, não pode entregar uma Ferrari, não pode entregar uma bicicleta, você tem que entregar o Fusca 1978, marca tal, etc e tal, tá bom? Beleza, beleza. Se por acaso as partes acordarem e acertarem que vão entregar, né, que o devedor vai entregar e o credor vai receber um bem diferente, aí nós já estamos tratando do instituto da dação em pagamento, que vocês vão analisar, a gente vai estudar isso mais à frente, tá? Nas formas de pagamento indireto. Lembra que a gente viu as formas de pagamento indireto, né? O sumário, plano de aula, de estudo, dação em pagamento é uma delas, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai ver isso mais à frente. Bom, segunda regra aqui, pessoal, é o princípio da indivisibilidade da prestação. Então, o primeiro era da identidade. Segunda, da indivisibilidade da prestação, previsto no artigo 314 do Código Civil. Que diz o seguinte, ó: ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor ser obrigado a pagar por parte, se assim não se ajustou. Então, vocês combinaram que o pagamento será em 10 mil reais, né, pagos em R$ 1.000 por mês ao longo de 10 meses. Ora, o credor não pode obrigar o devedor a pagar 10 mil no primeiro mês, né? E o devedor também, por outro lado, não pode ser obrigado, né? O credor não pode ser obrigado a receber, ele pode querer, mas ele não pode ser obrigado a receber 10 mil no primeiro mês. Se foi combinado 1.000 a cada mês, o credor tem o direito de exigir que seja pago 1.000 a cada mês, e o devedor tem o direito a exigir que seja cobrado apenas 1.000 a cada mês durante 10 meses, tá bom? Essa é a regra da indivisibilidade da prestação. Quando a relação, né, vira uma relação de consumo, pessoal, aí pode haver uma discussão se não haveria o direito do consumidor de pagar a dívida antecipadamente, abatendo juros e tudo mais, mas é uma questão que envolve direito do consumidor, tá? Aqui a gente está no âmbito do direito civil, importante que vocês saibam as regras gerais do direito civil, tá? Inclusive essa questão do direito do consumidor também pode ser discutido, tá bom, pessoal? Também pode ser discutido. Tem que trabalhar muito bem para você conseguir obter aí uma decisão favorável nesse sentido, tá? Em sentido diverso do que prevê o artigo 314 do Código Civil, beleza? Então, o princípio da identidade da prestação, princípio da indivisibilidade da prestação, né? Imagina também que sejam dois, a pessoa tem que te entregar uma bicicleta e uma moto. Ela pode só te entregar só uma bicicleta e não a moto? Ou o inverso? Não, ela tem que te entregar a bicicleta e a moto, né? Vamos lá, pessoal, um caso para a gente trabalhar bacana aqui, um caso real, tá? Vou trazer agora uma decisão aqui do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Ana celebrou o contrato de empréstimo com o Banco Gama, no valor de R$ 40.000, a ser pago em 40 parcelas mensais de R$ 1.000. No contrato, foi previsto que, caso Ana atrasasse o pagamento de uma das parcelas, haveria o vencimento antecipado das parcelas vincendas. Então é o seguinte, ó, pessoal, 40 mil, pagando R$ 1.000, né, ao longo de 40 meses, mas, por exemplo, vamos dizer que no quinto mês a Ana não pagou, né? Faltava para ela pagar aí 35 mil, né? 35 mil. Quer dizer, faltava ela pagar o 1.000 desse mês, mais 35 mil que seriam divididos em 35 meses, né? 35 meses. Se ela deixa de pagar R$ 1.000 aqui no quinto mês, essa dívida aqui que ela iria pagar, né, ao longo de 35 meses vence antecipadamente
e de imediato ela passa a dever 36 mil reais, que é o que ela não pagou desse mês, mais o que ela teria que pagar nos meses subsequentes, tá bom? Cláusula bem tranquila, pessoal, bastante usada aí em acordos judiciais, por exemplo, tá? Muito tranquilo, em contratos também de empréstimo, cláusula aí tranquila, certo? Muito bem. Então, acontece que a Ana efetivamente atrasou o pagamento, tá? E aí o banco avisou, ó, você atrasou, vou vencer as parcelas, vai pagar ou não vai? Ela não pagou, o banco antecipou, né, as parcelas vencendo como previsto em contrato. Ana, depois ela acabou pagando as parcelas que estavam atrasadas, só que ao invés de ela pagar a dívida toda, porque a dívida venceu antecipadamente, ela continuou pagando R$ 1.000 por mês, que era o previsto originalmente no contrato. E aí o banco o que fez? Ó, Ana, você não me deve mais R$ 1.000 por mês, você está me devendo 36 mil reais agora. Não adianta você ficar me pagando R$ 1.000 todo mês. Por isso, seria o nome da Ana no SPC e no Serasa, e a Ana, revoltada, entrou com uma ação, ajuizou uma ação em face do banco, pedindo a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito e uma indenização pelos danos morais sofridos. Você, como você decidiria? Com base nas regras estudadas agora. Ora, pessoal, você só pode decidir, com base nas regras que a gente analisou, a decisão só pode ser uma, né? A decisão só pode ser uma. O credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nos termos do artigo 313, e também não é obrigado a receber em partes, se o acordado for receber de uma vez só, no caso de inadimplemento, com vencimento antecipado das parcelas, artigo 314 do Código Civil, né? Nesse sentido, o Tribunal do Rio de Janeiro decidiu o seguinte: pretensão de declaração de inexistência de débito, de retirada do nome do cadastro do Serasa, indenização a título de dano moral, sob fundamento em síntese de que, por dificuldade financeira, pagou com atraso algumas parcelas do contrato de renegociação de dívida do cartão de crédito, acarretando vencimento antecipado, venceu antecipadamente. Sentença de improcedência do pedido. Ela apelou. Demandante que não honrou, aí o tribunal entendeu. A demandante, ou seja, a autora da ação, a consumidora, não honrou com os termos pactuados com a instituição financeira para pagamento parcelado do débito junto ao demandado, junto ao banco. Mesmo após a consolidação do saldo remanescente, ou seja, de ter vencido as parcelas vincendas em razão do inadimplemento, a consumidora continuava a quitar mensalmente apenas as parcelas do ajuste. O credor não pode ser obrigado a receber a prestação diversa da que lhe é devida, consoante artigo 313 do Código Civil, inadimplência da consumidora que deu origem à inclusão do seu nome. Não há falha na prestação do serviço. Fato exclusivo da consumidora, rompe-se o nexo causal, manutenção da sentença. Interessante, pessoal? Maravilha. Bom, o princípio da indivisibilidade da prestação, ele pode sofrer exceções, tá, pessoal? Pode sofrer exceções. Um exemplo que está muito aí, né, que é muito levantado pela doutrina, é o artigo 906 do Código de Processo Civil, que estabelece uma espécie de moratória, tá? Moratória. Moratória por quê? Porque a pessoa está devendo um valor para você, né? Você tem um título ali executivo, tá? Você ajuiza uma ação de execução para cobrar esse valor. A lei, por meio do artigo 906 do Código de Processo Civil, permite que essa pessoa pague a dívida parcelada, tá? É o que diz o artigo 906, olha só. No prazo para embargos de execução, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custos e honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante de até 6 parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros de mora. Então, veja que, por exemplo, ele devia pagar 100 mil reais, né? Em defesa, ele fala, realmente eu devo, eu vou pagar 30 mil agora, 30% do débito, pago também as custas de processo, pago os honorários do advogado, e o restante eu quero pagar parceladamente em 6 parcelas, tá? O juiz pode deferir isso, tá? Muito embora, pessoal, tenha decisão judicial dizendo que a aplicação desse artigo depende da concordância do exequente, ou seja, do credor, tá? Mas também outra parte há decisões que entendem que não, entende? É uma questão que é controversa. Mas só para vocês saberem, eu sei que é um tema de processo civil, eu sei que é um tema que vocês vão analisar mais para frente na faculdade, que é só quando vocês tratarem de execução,
tá? Que é bem mais para frente. Vocês vão começar com uma ação de processo de conhecimento, né? Teoria geral do processo, processo de conhecimento. Depois vocês chegam à execução, mas vejam que interessante, né? Que é uma lei que excepciona, né, o que prevê o artigo 313 e 314 do Código Civil, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, pagamento em dinheiro e o princípio do nominalismo, tá? Se a dívida for ser paga em dinheiro, por exemplo, você deve 5 mil reais, você deve 10 mil reais, você deve 100 mil reais em dinheiro, tá? Elas devem ser pagas no vencimento em moeda corrente, tá? E pelo valor nominal, salvo algumas exceções que a gente vai ver mais à frente. Então, tem que ser pago em moeda corrente real, pessoal, tem que ser pago em real, tá? A gente vai ver ali legislações que obrigam, em regra, tá? Há algumas exceções, mas em regra tem que ser pago em real, em moeda nacional corrente e pelo valor nominal. Pelo valor nominal, olha que interessante, pessoal. Pelo valor nominal. Se você colocou no contrato ali, ó, Ana pegou emprestado 10 mil reais de José em hoje, né? Hoje, na data de hoje. Daqui a um ano, ela tem que devolver esse valor para o José. Se as partes só falaram isso, ela vai devolver exatamente o valor que ela pegou hoje para José na data do vencimento, pelo princípio do nominalismo. Ou seja, a gente sabe que pelo fenômeno da inflação, né, o poder de compra de 10 mil reais, digamos que tenha sido empréstimo de 10 mil reais, o poder de compra de 10 mil reais hoje é infinitamente maior não, mas é maior do que o poder de compra de 10 mil reais daqui a um ano, né? Por quê? Porque o dinheiro se desvaloriza com o tempo, muito porque o Estado, né, emite cada vez mais dinheiro, né? Ele não tem dinheiro para pagar suas dívidas, não faz um controle adequado de seus gastos, emite mais dívida ou emite mais dinheiro, moeda, para pagar as suas dívidas, e com isso, havendo mais dinheiro em circulação, né, com a mesma demanda, o que acontece? O dinheiro vale menos, inflação, certo? O dinheiro vale menos, inflação, tá bom? Mas se as partes não previrem nada, veja que interessante, a inflação é sofrida pelo credor. Então, por isso, pessoal, que é muito importante, qualquer contrato envolvendo dívida de dinheiro, que seja previsto cláusula, né, de correção, atualização monetária desse valor, tá? Aí pode-se utilizar índices de correção, como, por exemplo, IPCA, IGPM, INCC, existem diversos índices aí, variam, o cálculo de cada índice varia, né? É variado, você escolhe o que for mais adequado ali para o caso em concreto, tá? Tem um índice, por exemplo, que é específico de construção civil, tá bom? Então, tem vários índices, né? E você usa o que for mais adequado para o seu caso, tá? E com isso você evita que você perca dinheiro, né? Porque você vai receber se você não atualizar, você está recebendo menos do que você emprestou, na verdade, por conta da inflação, tá bom? Muito bem. João, então vamos para um caso aqui, ó. João pegou 20 mil emprestado de Ana no dia 20 de 5 de 2019. O vencimento da dívida é para 3 anos depois, né? 20 de 5 de 2022. 19, 20, 21, 22. 2 não, né, pessoal? 3 anos. 3 anos depois. Nada foi previsto no contrato. Quanto João deverá pagar para Ana na data do vencimento? Me diz, João quer saber, ora, eu peguei 20 mil de Ana, eu tenho que pagar daqui a 3 anos. Quanto que eu pago? Você vai falar, deixa eu analisar o contrato. No contrato não diz nada. Quanto que ele vai pagar? 20 mil. Apenas 20 mil, tá? Já que não foi prevista a atualização monetária do valor e nem juros. Logo, mesmo que a gente sabendo que 20 mil em 2019 compra muito mais coisa do que 20 mil compra em 2022, né? João vai pagar apenas 20 mil reais. Vamos abrir o site aqui, pessoal. Eu sei que tem muita gente que não é acostumada com juros, com correção monetária, com investimento, não estuda, né, essas questões econômicas. Então, eu vou abrir um site aqui, só para a gente ver, fazendo uma atualização. Eu não vou conseguir atualizar para maio de 2022, porque é uma data futura a gravação dessa aula, mas eu vou atualizar de janeiro de 2019 a janeiro de 2022, 20 mil reais, tá? Vou escolher um índice lá qualquer, vou atualizar para vocês verem como faz diferença isso na prática, tá? Aqui, ó, pode baixar um pouco isso aqui, né?
como faz diferença isso na prática, tá bom? Então, vamos lá. Poder escolher aqui o índice, tá? Ele dá como IGPM. O valor é corrigido ali, ó, R$ 20.000, né, pessoal? R$ 20.000. A gente tinha combinado que ia ser de janeiro de 2019 até janeiro de 2022, não é isso? Bom, tem aqui o índice IGPM, eu vou pegar pelo IPCA, tá? IPCA. Vou pegar pelo IGPM. IGPM subiu pra caramba, tá, pessoal? Vai dar uma diferença mais gritante que IPCA. Vamos ver quanto é que vai dar? Olha só. Olha só, pessoal, em 3 anos, pela correção pelo índice IGPM, R$ 20.000 se tornaram R$ 31.691,66. Veja como faz diferença você emprestar dinheiro não colocando no contrato cláusula de reajuste, de correção, de atualização monetária. Você vai estar perdendo muito dinheiro, pessoal, tá bom? Vou botar aqui pelo IPCA, ó, para vocês verem. Ele não bateu em janeiro IPCA. Vamos jogar então para dezembro de 2021. Olha só, pessoal, o IPCA já foi muito menor, mas mesmo assim teve uma diferença de quase R$ 4.000, beleza? Viram a importância na prática de prever essas cláusulas? Beleza, é isso que eu queria que vocês soubessem, tá? Legal, pessoal. Então, vamos dar sequência aqui. Bom, quero fazer uma observação aqui. Agora que vocês já estão cientes, né, do princípio do nominalismo, quero fazer uma observação aqui. No caso de inadimplemento da obrigação, algo que a gente vai estudar mais na frente, a regra é diferente. A regra é que há incidência automática de juros e correção monetária. É o que prevê o artigo 389 do Código Civil. Tá? Não cumprida a obrigação, pode ser um inadimplemento absoluto ou relativo, a gente vai estudar isso mais à frente. O devedor responde por perdas e danos, mais o que, galerinha? Juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado, tá bom? Então, há juros e atualização, mesmo que nada seja previsto em contrato, certo? Isso é importante. Muito bem, pessoal. Outra questão aqui é que o pagamento, eu já até adiantei, tem que ser feito em moeda nacional, em real. A regra é essa. É o prevê o artigo 318 do Código Civil. São nulas, olha só, nulas, pesado, hein? As convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, dólar, euro, franco, suíço, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e a da moeda nacional, excetuados casos previstos em legislação especial. Então, a regra qual é, pessoal? É que eu destaquei aqui para facilitar didaticamente. A regra: o pagamento deve ser feito em moeda nacional, no caso, atualmente é o real. Né? Nesse sentido, se vocês quiserem ver mais regras e detalhes sobre isso, dá uma olhada no Decreto-Lei 857 de 1969, na Lei 10.192 de 2001, que elas trazem regras sobre esse assunto, tá? E há exceções previstas na legislação. Exemplo é o próprio Decreto-Lei 857 de 1969, tá? E aí eu destaquei aqui duas exceções de exemplo, tá? Tem mais. Então, a permissão, né, de que seja previsto aí pagamento em moeda estrangeira, né, nos contratos referentes à importação e exportação de mercadorias, nesse caso é permitido, e naqueles contratos em que o credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, salvo excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional. Tá? Se você quiser se aprofundar nesse tema, leia aí o decreto, leia a lei destacada. Maravilha? Muito bem. Bom, então vamos já aqui para um caso bacana que pode acontecer na prática se as partes não tiverem sido assessoradas quando a celebração do contrato. Né? A sociedade alfa vendeu um trator para a sociedade beta, ou sociedade B, vamos botar beta, né? Uma é alfa, outra é beta. Sendo acordado que o pagamento seria de 500 euros. O que acontece? Veja que eles não se atentaram, né? Vamos dizer que eles não estão se enquadrando em nenhuma exceção, eles não se atentaram ao princípio do nominalismo, né? Ao princípio do pagamento da moeda nacional, não do nominalismo, pessoal. O nominalismo é que o valor não é atualizado se as partes não preverem, né? Do princípio do pagamento em moeda nacional, né? Da regra do pagamento em moeda nacional, e disseram que o pagamento vai ser em 500 euros. Beleza.
Daqui a um mês você paga 500 euros. O contrato é nulo, né? Essa cláusula é nula, né, pessoal? Como é que você resolve isso? Bom, a cláusula é considerada nula, não o contrato como um todo, tá? E aí, como é que você vai calcular esse valor? Olha que interessante. Você vai pegar a base de cotação do euro na data da assinatura do contrato e vai converter. Então, digamos que o euro valia R$ 5, né? Um euro era igual a R$ 5 quando da celebração do contrato. Veja que não é quando do pagamento, é quando da celebração do contrato. Então, 5 euros, né? 500 euros daria R$ 2.500, né? Então, portanto, esse contrato, né, seria entendido como o pagamento de R$ 2.500, tá bom? É isso. Entendido, pessoal? Beleza. Outra questão tratada no artigo 316 do Código Civil é a chamada cláusula de escala móvel ou cláusula de escalonamento, tá? Significa que é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Então, as partes podem combinar que as prestações serão progressivamente aumentadas ao longo do contrato, tá? Também eles podem prever tanto esse aumento progressivo das prestações, quanto eles podem prever também, né, a incidência de correção monetária e ou juros, tá? O aumento progressivo seria assim, ó, um aluguel de uma máquina, digamos, durante 3 anos. As partes combinam, ó, no primeiro ano você vai me pagar R$ 1.500, né, de aluguel, no segundo ano você vai pagar R$ 2.000 de aluguel, no terceiro ano você me paga R$ 2.500 de aluguel, beleza? É uma progressão permitida. Correção monetária, o que é, pessoal? Eu já expliquei, a correção do valor de compra da moeda pela inflação, né? Então, para corrigir, costuma-se utilizar índices como IPCA, IPC, IGPM, NCC, ICC, diversos índices. Vimos até exemplo prático de correção monetária para vocês verem como faz uma diferença absurda, né? Uma diferença absurda. A correção só pode se dar, no mínimo, atenção a cada 12 meses, conforme artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 10.192. Ou seja, essa correção tem que ser a cada ano. Você não pode botar a cada mês, a cada 6 meses vai ser atualizado. Não. Essa lei determina que seja, no mínimo, a cada ano, tá bom? Por isso, se vocês forem ver os contratos de locação, né, de imóvel, normalmente tem uma correção monetária do aluguel, né, a cada ano. Normalmente o índice utilizado até o IGPM. Você vê que é por ano. Normalmente eles colocam até assim na cláusula, ó, a cada 12 meses, né, a contar da celebração do contrato, ou seja, 12 meses no aniversário do contrato, né, ou, ou se a lei modificar por uma periodicidade mínima que nova lei permita, né? Já até se prevê que se essa lei for alterada, se permite, por exemplo, uma correção a cada 6 meses, né, no contrato vai se aplicar essa regra, tá bom? Beleza. Então, o João empresta 50 mil para Maria, combinando devolver o valor dentro de um ano, atualizando o valor pelo IPCA, né? A gente até viu ali os 20 mil atualizado 3 anos pelo IPCA, daria mais ou menos os 24 mil, né? É isso. Bom, juros remuneratórios, pessoal. Os juros são os frutos civis, né, produzidos pelo capital. É a sua remuneração pelo empréstimo do dinheiro. Basicamente isso, tá? Então, é a remuneração pelo empréstimo do dinheiro. Pode ser estipulado mensalmente, ou seja, não tem essa obrigatoriedade de ser no mínimo a cada 12 meses, não. Você pode botar juros todo mês, você vai me pagar juros, mas existem limites, tá, pessoal? A gente vai estudar isso mais à frente, tá? Quando a gente analisar o artigo 406 do Código Civil, tá? Beleza. Então, o João empresta 50 mil para Maria, combinando devolver o valor dentro de um ano, pagando 1% de juros ao mês, tá? O site do Tribunal de Justiça, por exemplo, ele calcula, tá? Esses juros por mês. E vocês vão ver que os juros, eles são... Os juros, né? Já se diz que os juros é a maior força da natureza, tá? Porque eles realmente fazem o valor aumentar muito ao longo do tempo, tá? Então, vamos abrir aqui o site do TJ, só para vocês... Acho que é legal vocês terem essa noção, né? Essa noção de, de economia mesmo, né? De valor de tempo, de juros, para entender melhor essa parte, até para, enfim, se tornarem pessoas mais conscientes, né? Quando forem celebrar contratos envolvendo aí atualização, dar uma analisada no índice, né? No histórico do índice, e também contratos com juros, né? Cálculos de débitos judiciais. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar 6/2 de 2019, que daria 3 anos. Vamos atualizar R$ 20.000, tá?
Aí o que a gente vai botar? Ó, incidência de juros de 12% ao ano, 1% ao mês, tá? Que em regra é o limite. 1% ao mês dá 12% ao ano. E aí os juros, você vê aqui que a gente já está corrigindo o valor, tá? O valor está sendo corrigido automaticamente pelo índice do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, beleza? E além disso, a gente vai botar juros também sobre esse valor. Vamos botar os juros da mesma data, 6/2/2019, e honorário zero. Zero de honorários que a gente não quer criar mais questões no nosso cálculo. Vamos ver quanto é que vai dar, pessoal, em 3 anos, esse valor? Olha só, que é legal que eles discriminam os valores, ó. Bom, o valor ele chegou a R$ 32.530,13. Veja que de 20 mil, em 3 anos, chegou a 32 mil. Disso, pessoal, disso, o índice, temos aqui a correção monetária pelo índice do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que chegou a 23 mil, né? Ou seja, deu 3 mil reais, 4 mil reais mais ou menos, né? Parecido com o PCA, né? E os juros, ó, os juros de 1% a mês, ó, quanto deu muito mais, ó, deu R$ 8.610 só de juros, tá? Botando aí 1% ao mês ao longo de 3 meses, você vai pagar R$ 8.600, R$ 610,92 só de juros, beleza? Esse é o poder dos juros. Agora imagina isso ao longo de tempo, né? Ao longo de anos. Eu já peguei clientes que tinham processos de 1998, né? E a dívida estava fluindo ali desde, sei lá, desde 2000, ou seja, mais de 20 anos de dívida, né? Com juros de 1% ao mês. Eram dívidas assim, que inicialmente eram de 30 mil, tinham chegado a mais de R$ 500.000, tá? Por conta dos juros. Isso acontece mesmo, pessoal. Isso acontece mesmo, beleza? Tudo bem. Bom, espero que vocês estejam achando interessante essa parte, né? Mais técnica, não tem a ver com direito, mas vocês vejam que eu já mostrei o site do Tribunal de Justiça, mostrei cálculos de atualização de juros, estou mostrando um monte de coisa bacana da prática, né, da advocacia para vocês. Espero que vocês estejam curtindo, tá? Bom, para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula, a gente chega no artigo 317, que trata da teoria da imprevisão. O artigo 317 é muito importante de ser estudado, tá? Mas normalmente ele vai ser estudado em conjunto com o artigo 478 do Código Civil, que trata da teoria da onerosidade excessiva, e isso é estudado em contratos, parte geral de contratos. Então, assim, eu não vou me aprofundar tanto em teoria da imprevisão, porque isso é um tema que vocês vão estudar muito a fundo semestre que vem. E eu precisaria, talvez, de uma aula inteira para tratar desse tema. Precisaria também me relacionar à teoria da imprevisão com a teoria da onerosidade excessiva, porque normalmente o artigo 317 ele é utilizado, ele é aplicado na prática em conjunto com o artigo 478, que vocês só estudarão mais à frente, tá? Mas eu não podia deixar de tratar desse tema, que é muito interessante, com muita aplicabilidade prática, desde logo com vocês. Mas se vocês verem os livros de obrigações, né, os manuais e livros de obrigações, direito das obrigações, eles passam quase que batido por essa questão, tá bom? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais, mas saibam que vocês vão estudar melhor isso em contratos, parte geral. Tudo bem, artigo 317 fala o seguinte, ó, galera, quando por motivos imprevisíveis, marca, motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção, marca, manifesta desproporção, entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo a que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então, a doutrina, esse artigo, assim, tem diversos entendimentos sobre esse artigo, tá bom? Saibam disso. É controverso. Mas, no geral, a doutrina enxerga nesse artigo uma cláusula geral de revisão dos contratos, tá? E aí vocês têm que notar que para aplicar esse artigo, o contrato ele tem que ter nascido equilibrado, ou seja, não há um dolo, não há uma lesão, não há nenhum problema no início do contrato, ou seja, no silagma genético do contrato. O contrato ele nasce equilibrado, ele nasce tranquilo, ele nasce de boa. Mas no decorrer do contrato, alguma coisa acontece, ou algumas coisas acontecem, algumas coisas o quê? Imprevisíveis, que geram o quê? A desproporção manifesta no contrato, ou seja, o contrato fica muito pesado para uma das partes cumprirem, entende? Vou tratar de casos práticos logo em seguida. Então, durante o curso do contrato, por motivos imprevisíveis,
uma parte está sendo muito onerada para cumprir aquele contrato. Nesse momento, o juiz, pela lei, pode modificar o contrato de forma a reequilibrá-lo. Veja que o problema aqui não é no sinalagma genético do nascimento, mas sim no sinalagma funcional, de vida, né, de existência do contrato. Tá certo? Bom, tudo bem, note que o contrato nasce equilibrado, mas se torna desequilibrado com o tempo. Foi isso que eu falei. Trata-se de um desdobramento, pessoal, da medieval cláusula do rebus sic stantibus, que veio abrandar os rigores da cláusula do pacta sunt servanda, tá? Imagino que vocês vão estudar isso também em contratos de parte geral, mas é o seguinte, um dos princípios dos contratos, imagino não, com certeza vocês estudaram isso em contratos de parte geral, um dos princípios dos contratos é o princípio da obrigatoriedade de cumprimento dos pactos, né? Em latim, pacta sunt servanda, ou seja, o contrato deve ser cumprido, tá? Só que percebeu-se, aí isso já na Idade Média já foi percebido isso, que por vezes, né, você exigir que o contrato fosse cumprido seria injusto, na medida em que, no curso desse contrato, motivos imprevisíveis, né, situações imprevisíveis aconteceram que tornaram o contrato desequilibrado. Né? E aí surgiu a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, permanece válido o contrato como celebrado, inicialmente, desde que as condições da época da celebração sejam mantidas no curso do contrato. Porque se houver alguma modificação, né, alguma modificação social, por exemplo, né, econômica, mundial, né, que influencie nesse contrato e torne esse contrato desequilibrado, o contrato não precisaria ser cumprido, né? Ele só precisaria ser cumprido desde que ele mantivesse equilibrado, tá bom? É isso em linhas assim gerais, de forma superficial, o que quer dizer a cláusula rebus sic stantibus e a cláusula do pacta sunt servanda, né? Então veja que o artigo 319 é um desmembramento dessa cláusula do rebus sic stantibus, beleza? Dois são os requisitos para aplicação da teoria, tá, pessoal? Que haja manifesta desproporção entre o valor da prestação no momento da formação do contrato e no da execução do contrato, né? E que a desproporção deve ocorrer por motivos imprevisíveis. Eu separei aqui um trecho, uma decisão do STJ, que diz: a teoria da imprevisão, apagar aqui. Teoria da imprevisão, como justificativa para a revisão judicial de contrato, somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, que após o início, veja que não é um problema no início do contrato, é algo que acontece depois, né? De evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente, então, tem uma onerosidade excessiva, uma das partes, tá certo? Ele falou aqui de extraordinário, vocês vejam que o artigo 317 não fala de extraordinário, só fala de imprevisível, né? Sabe por que ele falou extraordinário aqui? Porque, como eu te falei, o artigo 317 é utilizado de forma conjugada com o artigo 478. O artigo 478 do Código Civil, quando vocês forem estudar, vocês vão perceber que ele fala em extraordinário também. Maravilha. Eu trouxe aqui duas decisões, pessoal, muito interessantes, duas decisões muito interessantes sobre teoria da imprevisão. E aí eu pergunto para os senhores, me digam um exemplo de algum acontecimento imprevisível que tenha ocorrido no mundo recentemente e que tenha impactado os contratos em curso depois do nascimento dos contratos, né? Não no nascimento, mas no curso do contrato, possa ter tornado os contratos desequilibrados. O que, pessoal, que aconteceu? A pandemia da Covid-19, né? A pandemia, ela acabou por desequilibrar diversos contratos, tá, pessoal? Diversos contratos. Eu trouxe aqui dois exemplos de julgados de situações diferentes nos quais foi reconhecida a necessidade de rever o contrato, né, judicialmente, em função desse acontecimento extraordinário que onerou demais uma das partes. Tá? O primeiro caso é o seguinte: um aluno de medicina ajuizou uma ação, não, um aluno de medicina estudava na faculdade, normalmente, presencial, chegou a Covid, a pandemia, as aulas se tornaram online, né? E com isso, o aluno de medicina precisa muito de aulas práticas, né?
E muito do preço, olha que interessante, muito do preço da faculdade de medicina é por conta dessas aulas práticas, desses equipamentos, né, dos materiais utilizados durante essas aulas práticas que são de fundamental importância para o estudante de medicina. Muito bem, as aulas ficaram online, né? E com isso o aluno não conseguia, nem conseguia fazer todas as matérias, que algumas matérias somente dá para se entender, né, na prática, principalmente matérias assim, de medicina, algumas matérias, algumas faculdades específicas, né, é muito importante a prática. Imagina a fisioterapia, por exemplo, encostar no paciente, né, fazer os movimentos, né? É, e, e também, além disso, muito do preço da faculdade se justificava pela existência desses equipamentos, certo? Então, o aluno ele pediu um desconto porque ele não estava tendo acesso a esses equipamentos, né? De modo que ficou desequilibrado. Ele estava pagando o mesmo valor que ele pagaria se ele tivesse acesso a aulas presenciais com diversos equipamentos de ponta, que ele achou injusto. E veja o que entendeu o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro: ação revisional cumulada com obrigação de fazer contratos de prestação de serviços educacionais, graduação em medicina, pretensão de readequação do valor das mensalidades em razão da suspensão das aulas presenciais por força da pandemia do Covid. Olha só que interessante, ó, parcial procedência, reduziu o valor da mensalidade, pessoal, em 30%, ou seja, se ele pagava 10 mil reais por mês, ele vai pagar 7 mil reais por mês. Justificativa: grade curricular que possui elevada carga horária de aulas práticas, insubstituíveis pela plataforma virtual, né? Então ele não está tendo acesso a diversas aulas, pelo fato das aulas serem online, né? Aluno colocado em desvantagem exagerada, aqui entram os artigos do CDC que eu não quero entrar aqui na nossa matéria, mas vamos continuar. Substancial modificação do contrato celebrado entre as partes por força de força maior, por evento de força maior, evento imprevisível, a Covid, né, a pandemia. Necessidade de redução proporcional do valor da mensalidade, a fim de que restabelecer o equilíbrio contratual, claro, durante o período da pandemia, ou seja, enquanto perdurar, né, esse evento imprevisível aí. Teoria da imprevisão, e é o que eu falei, que se mistura muito a aplicação do artigo 317 do Código Civil com 478, beleza? Teoria da imprevisão, artigo 478, 317 do Código Civil. Lembrando que o artigo 478 será estudado, provavelmente vocês vão rever o 317, estudar mais a fundo contratos, parte geral. Muito bem. Segundo caso, pessoal, caso clássico também, várias ações do Poder Judiciário tratando disso. Um restaurante alugava, né, um ponto comercial, alugava ali uma loja, um imóvel no centro da cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem, estava pagando ali 20 mil reais por mês de aluguel, maravilha. O que aconteceu? Pandemia da Covid-19. Tudo fechou, lockdown, quarentena, o restaurante não pôde funcionar. O restaurante não conseguia oferir receita. O que ele pediu? Eu quero uma redução do valor dos aluguéis. Por um motivo imprevisível, pandemia, o contrato se tornou desequilibrado. Eu pagava 20 mil reais e lucrava 40 mil reais. Agora eu estou pagando os mesmos 20 mil reais de aluguel e estou lucrando zero. Não estou ganhando nada. O meu restaurante está fechado. Estamos em quarentena, em lockdown. Entende? Muito bem. Presente os requisitos, não tá, pessoal? Presente os requisitos. O que vai variar nesses casos, né? Primeiro, assim, vai variar o percentual. Quanto que vai reduzir, né? Porque não pode reduzir para zero, porque aí se tornaria também desequilibrado para quem está locando o imóvel, né? Veja que é uma situação delicada e o Poder Judiciário ele varia, né? Varia nesses percentuais de redução. E outra questão também que varia é por quanto tempo se permanecerá com a redução do aluguel, né? A gente vai ver que no caso aqui concreto foram pouquíssimos meses, foi de março a junho de 2020 apenas, entende? Mas isso vai variar. Tem juízes que vão entender que é por um período maior, outros que entendem que é por um período menor. Vamos ler a decisão, pessoal, que também é bastante interessante? Vamos lá, olha só. Ação para obter redução do valor da locação não residencial, era um restaurante, no período de março a dezembro. Veja que ele pediu durante quase o ano todo, do início da pandemia até o final do ano, né? De 2020. Em decorrência da
pandemia da Covid-19. Situação concreta em que o autor não pretende rever as bases do contrato de locação, mas busca tão somente uma redução parcial e momentânea, claro, enquanto esse evento imprevisível tiver incidido no contrato, tornando ele desequilibrado. Quando isso acabar, não faz sentido utilizar mais a teoria da imprevisão. Então, redução parcial e momentânea do aluguel em decorrência de um fato que, pessoal, imprevisível, queda do faturamento em decorrência da pandemia, de necessidade de alimentação revisional, não nos interessa. Teoria da imprevisão, pandemia e medidas restritivas para evitar a disseminação do vírus, fato notório. Diminuição da clientela do estabelecimento comercial do autor, restaurante, localizado na Praça Mauá, centro da cidade do Rio de Janeiro. Situação imprevisível e superveniente. Olha os requisitos aí, ó, imprevisível e superveniente a celebração do contrato de locação entre as partes e que se mostra extremamente onerosa para uma delas. Aí, ó, mais um requisito, extremamente onerosa para uma delas. Redução adequada do valor da locação, bem como sua periodicidade para os meses de março até junho, veja que não deu de março a dezembro, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes. Mais uma vez, misturando os artigos do Código Civil, 317 e 480. 480 também trata da teoria da onerosidade excessiva, tá? É 478, 479 e 480. Vejam que interessante, pessoal, que se as partes tivessem celebrado o contrato já durante a pandemia, não caberia uma delas alegar a pandemia para rever o contrato, né? Porque esse fato não era imprevisível quando a celebração do contrato, entende? Vejam que esse fato imprevisível tem que ocorrer no curso do contrato, né? No decorrer do contrato. Temos aqui que concluir a teoria da imprevisão, dizendo que são dois os fundamentos da teoria da imprevisão. Primeiro, princípio da conservação do negócio jurídico, algo que vocês vão estudar mais a fundo em teoria geral dos contratos, e função social dos contratos em sua eficácia interna, algo que vocês vão estudar em contratos também, parte geral, tá? Eu não vou adentrar em função social, que é um tema muito extenso, tá? E tem a ver também com o princípio da conservação, isso vocês vão estudar mais adiante, mas eu já quis trazer aqui, achei importante trazer essas bagagens conceituais e práticas para vocês, tá? E aí o enunciado 17 da primeira jornada de Direito Civil do Conselho Federal diz que a interpretação da expressão motivos imprevisíveis, ela vai tentar alargar, né, essa expressão, constante do artigo 317 do novo Código Civil, deve abarcar tanto as causas de desproporção não previsíveis, ou seja, imprevisíveis, como também as previsíveis, mas resultados imprevisíveis. Vejam que é uma tentativa da doutrina de alargar um pouco a aplicação do artigo 317 do Código Civil, ou seja, a teoria da imprevisão. Beleza? Bom, com isso nós encerramos nossa aula. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, pessoal, deixe seu comentário aqui, compartilha com um amigo e nos vemos nas próximas aulas. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até mais. Valeu!